Bom dia, minhas lindas! Vamos para o nosso quinto dia de estudo. Cada dia vai se aproximando mais do fim. Vão ser 7 encontros, nós já estamos no quinto. E a gente vai continuar falando sobre os tópicos, sobre as características de uma mente que não está saudável. Ou seja, uma mente que está recebendo muito ataque, está com muita fortaleza do maligno. Hoje a gente vai falar sobre uma mente, gente, sobre uma maneira, um estado da nossa mente que eu acredito que todas nós aqui vamos nos identificar em algum momento. A gente vai falar sobre a mente ansiosa, sobre a mente preocupada. Porque preocupação e ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade é a ânsia pelo futuro. E a preocupação é antes ocupar, ou seja, se ocupar com o futuro, com o que não aconteceu. Então, ansiedade e preocupação andam assim. Gente, eu chego a dizer e eu posso afirmar que a maioria de nós, mulheres, éramos ou somos, por enquanto, pessoas viciadas em preocupação. Quando a gente não tem nada da nossa vida para se preocupar, a gente arranja uma preocupação da vida de outra pessoa para a gente ocupar nossa mente com a preocupação. E a preocupação, ela é uma doença muito grande na mente, ela é um ataque muito grande porque ela não consegue fazer com que a gente resolva o problema que a gente está imaginando que possa acontecer. Mas a gente consegue destruir o presente que a gente tem agora. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6:27. Será que com todas essas preocupações, com toda essa ansiedade que vocês estão sentindo, vocês vão poder acrescentar um único momento na vida de vocês? O que ele está dizendo é o seguinte, que cada dia já tem o seu mal. Para você viver o que você precisa se preocupar, precisa se ocupar nesse dia que você está vivendo. A gente que é mãe, que é mulher, a gente se preocupa em coisas que a gente não tem o controle de alterar. Por exemplo, esses dias eu estava com a cabeça muito perturbada. Porque nas escolas tem se incentivado, às vezes, as crianças a enxergarem por óticas que a gente ainda não estimulou. E a Alice chegou em casa falando assim, mãe, lá na minha escola eu descobri que eu como muito porque eu sou ansiosa. Eu falo muito e não espero a hora de ninguém falar porque eu sou ansiosa. Inclusive, eu já tenho que começar a usar desodorante porque eu estou na pré-adolescência e na pré-adolescência a gente cheira mal. Vamos lá, isso daí me desesperou no nível grande. Primeiro, essa menina não fazia ideia do que era ansiedade até ela ter sido alertada na escola dela sobre o que era ansiedade. Segundo, uma criança de 9 anos, ela pode até sofrer de ansiedade, mas isso de fato é um ataque na mente que o inimigo está colocando. Que a criança ela não tem que se preocupar com a conta que tá para vencer, ela não tem que se preocupar com casa, com casamento. O que ela tem que se preocupar e que é uma guerra na mente da criança é em conseguir passar na escola, é em lidar com os conflitos que tem em cada escola e que ela estava lidando. Ela chegou em mim e falou assim, mãe, um amiguinho falou que eu sou gorda. E olha só, nós mães, a gente tem que estar cheio da palavra de Deus. Porque eu falei o seguinte, Alice, você é imagem e semelhança de Deus. Deus é feio? Ela falou, não. Falei, Deus é burro? Ela não. Falei, então não tem como você ser. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Agora, você acha que você está comendo mais do que deveria e está gordinha? E ela ficou assim. Eu falei, porque a mamãe tá assim, eu tô nesse estágio, eu tô achando que eu tô comendo mais do que deveria e que eu estou cheinha. Ela falou, eu acho que eu estou. Eu falei, então pode ser que o amiguinho não esteja mentindo. Só que você não precisa engolir essa ofensa. Você não precisa aceitar essa ofensa, porque você é imagem e semelhança de Deus. E agora ela chegou com essa história da ansiedade, que contaram para ela que quem come muito é porque é ansioso, que quem fala muito é porque é ansioso. Então o inimigo ele tem investido em plantar, lembra que a gente falou no nosso último estudo, agora no quarto estudo, ele quer com que você acredite que você é deficiente mentalmente. Ele quer que você acredite que você é incapacitado mentalmente, que você não é 100% capacitado mentalmente. E ele tem investido isso nas crianças. Então eu tive que chegar e falar para ela, olha, você não precisa se preocupar com desodorante. Quando você estiver entrando na pré-adolescência, que não é agora com 9 anos, pelo menos você não entrou, quando eu sentir, ou quando você sentir que o seu braço não está cheirando bem, eu vou comprar um desodorante de criança para você. Mas enquanto isso, eu não quero que você preocupe, que você ocupe a sua mente com algo que ainda não aconteceu com você. Mesmo que na escola você tenha sido orientada para isso. Porque eu preciso ensinar os meus filhos a conseguirem identificar
Quando a voz vem do bem, quando a voz vem do mal, quando a voz é do maligno e quando a voz é de Deus. Então eu falei outra coisa, você não é ansiosa. Deus é ansioso? Ela falou não. Eu falei, então você não é ansiosa. Você gosta muito de comer e agora nós, para nossa saúde, para o nosso coração não ficar gordinho, eu e você, vamos controlar a quantidade que o nosso corpo aguenta de comida para ele ser um corpo saudável. Isso não tem nada a ver com ansiedade, minha filha. Isso tem a ver com domínio próprio. E tá bom, Janaína, onde você quer chegar com isso? Isso que ela estava vivendo, eu aconselhei, mas eu fui para minha cama. E o inimigo começou a plantar fortalezas na minha mente. Falar bem assim, olha, sua filha já sabe que é ansiosa. Olha, quem é ansioso, menino que é ansioso se mutila na adolescência. Olha, menino que é ansioso tem tendência suicida. Olha, menino que é ansioso fica depressivo. Olha, menino que é ansioso tem obesidade. Ou então desenvolve bulimia. E o inimigo começou a plantar essas fortalezas. A Alice tem apenas 9 anos. E eu pude identificar que era um ataque do inimigo, querendo trazer preocupação. E eu falei assim, não, eu vou vencer você com a mesma arma que Jesus te venceu no deserto, através da palavra. Minha filha é uma menina abençoada. Minha filha é uma menina mentalmente sadia. Minha filha é alimentada com as verdades da palavra de Deus. Você não tem poder sobre a mente da minha filha. Minha filha não é ansiosa. Minha filha é cheia do Espírito Santo. Minha filha é saudável. Minha filha é equilibrada, minha filha se domina. A Alice é sonho no coração de Deus. Quando Maria estava gerando aquela criança na barriga, Maria, mãe de Jesus, estava gerando Jesus na barriga dela, talvez ela não tivesse noção que ela estava gerando uma bomba para o inferno. Que ela estava gerando algo que ia desestruturar todos os planos do inimigo. Ela sabia que ela estava gerando um milagre, mas ela não sabia da proporção. Talvez a gente não saiba da proporção do que a gente consegue gerar através das nossas palavras, para o bem e para o mal. Mas eu vou te dizer, é uma bomba no inferno quando você aprende a usar a sua boca para destruir as fortalezas que o inimigo quer colocar. Então, todos os dias que o inimigo resolver tirar a sua paz, que você tem hoje, para ocupar a sua cabeça com um problema que nem aconteceu ainda, eu quero te convocar a declarar e a vencer ele da mesma maneira que Jesus venceu. Falando para ele sobre as verdades que a palavra fala. Olha, eu não vou passar fome não, porque nem passarinho morre de fome. O Senhor vai suprir as minhas necessidades. Eu sou filha amada de Deus, Deus cuida de mim. Olha, eu não vou ser rejeitada não. Olha, eu não vou ser abandonada não, porque a palavra de Deus diz que ele não abandona os que são seus. Olha, essas lágrimas que estão chorando hoje, em breve serão lágrimas de alegria, porque a palavra diz no Salmo 126, que aquele que foi plantar chorando vai colher sorrindo. Olha, pá, e pá. E é isso que eu tenho ensinado a Alice a fazer dentro de casa. E isso que eu precisei fazer. Em colocar o inimigo no lugar dele, para que os pensamentos de ansiedade não preocupassem uma mente que tem que se ocupar com as coisas que estão acontecendo hoje. Próximo tópico, gente, que anda junto, os 3 também são irmãos, primos, parentes, siameses. Uma mente crítica, julgadora e desconfiada. Olha o que é que fala lá em Mateus 7, no versículo 1. Não julgue, para que você não seja julgado. Porque da mesma maneira que você julgar uma pessoa, dessa maneira você também vai ser julgado. Ah, eu não sei se isso causa medo em você, mas em mim causa. Olha só, gente, o que é o julgamento, a crítica? É uma decisão que a gente toma sobre a falta dos outros, sobre o defeito dos outros. Ou seja, é a condenação que a gente dá pela nossa ótica, pelo erro que as outras pessoas cometeram. O que acontece? O julgamento, gente, condenação é a mesma coisa. As pessoas que têm uma tendência a serem mais julgadoras, uma tendência a condenar mais o erro das pessoas, são pessoas que conseguem ver aquilo que está errado nas situações e não aquilo que é certo. E geralmente o que embasa isso é o orgulho. Porque o que é o orgulho? O orgulho é uma visão deformada de você mesmo. Ah, Janaína, essa é a definição do Aurélio? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, no versículo 3. Como mensageiro de Deus, eu faço a cada um de vocês uma advertência do próprio Deus. Sejam honestos na avaliação de vocês mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus te deu.
Se a gente for presunçoso, se a gente for orgulhosa, se a gente tem uma opinião exagerada sobre as nossas competências, sobre os nossos talentos de nós mesmos, a tendência é que quando a gente olhe para as pessoas, a gente avalie eles como menos que a gente. Esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento é detestável aos olhos do Senhor. Engraçado que desde que a gente é muito pequena, a gente é ensinado a julgar de maneira disfarçada. Então vamos supor que entra uma pessoa mais calada na sala de aula. Logo a gente fala, é metida. Me lembro agora que saí do curso do Casados para Sempre, lá fiz uma amiga que é até aluna do curso, Elaine, eu sei que ela pode deixar eu usar o nome dela, e ela falou que quando eu entrei, ela falou, puta menina fresca, que antipática. Eu acho que eu sou muito grande, eu sou muito comunicativa, eu cheguei fazendo aquele barulho todo e ela falou, que menina, nossa, é demais, que menina antipática. E hoje nós somos grandes amigas. Por quê? Porque nós somos treinadas desde muito novas pela sociedade para a gente ter um olhar para as pessoas de acordo com a maneira com que elas se portam. Mas olha como é que Deus é inteligente. Talvez algumas de vocês tenham participado do nosso curso para falar sobre os temperamentos, né? Só que Deus, ele fez 4 tipos de temperamentos diferentes. Então as pessoas, elas são diferentes entre si. Tem o sanguíneo, tem o melancólico, tem o colérico, tem o fleumático. O meu marido, ele é colérico, então a tendência dele é ser mais bravo, mais fechado. Todo mundo tem medo de acessar o Ricardo. Eu sou sanguínea, então sou mais comunicativa, sou mais para fora. Então a tendência é as pessoas às vezes não levar a gente tão a sério. Porque a gente faz muita piada, a gente fala demais. Tem o melancólico. O melancólico é aquele que sente muito as coisas, sabe? É aquele que a gente fala que é o dramático, que é o para baixo. E temos também o fleumático. O fleumático é o descansadão, é o tá tudo bem, é o good vibes. E quando a gente olha, a gente fala o quê? Ah, não, esse aí não tem nada com a vida não, isso não tem compromisso com a vida não, a pessoa nem reage, até para morrer demora, para ter um infarto fulminante, a pessoa demora 4 dias, né? Só que Deus, ele criou os temperamentos diferentes, porque antes dele te criar, ele já tinha criado a sua missão. Então, gente, quando a gente julga, a gente tá numa linha muito tênue pela a condenação que a gente tem diante do que é certo aos nossos olhos. Por exemplo, se eu chegar para você e falar bem assim, roubar é certo ou é errado? Você vai falar, é errado, é crime, é pecado, tá errado, não merece perdão. Se alguém roubar o seu carro, o que você vai falar? Ah, não, acaba com essa pessoa, pelo amor de Deus, prende, não tem não. Tomara até que se arrependa, né? Mas bem longe, não, nossa, mau caráter não presta. Mas, se alguém fala bem assim, uma criança roubou um mercado para comer porque estava com fome, roubar, na sua visão, já passa a não ser tão errado assim. É uma questão de sobrevivência. Ou seja, na verdade, a nossa justiça não tem justiça nenhuma nela. Por isso que a Bíblia fala para a gente não julgar, para que a gente não seja julgado. Porque às vezes a gente entra num ambiente, a gente vê uma pessoa que conversa, que ri, e fala assim, nossa, que pessoa oferecida, que pessoa para frente, que pessoa que não se valoriza. Aí alguém chega para você e fala bem assim, aquela pessoa, ela tá aprendendo a se comunicar, ela perdeu um filho, veio de um luto muito difícil. E agora ela está tentando se relacionar, se comunicar melhor com as pessoas. Aí o seu senso de justiça automaticamente muda, porque de justo ele não tem nada. Então a nossa oração tem que ser o seguinte, meu Deus, não permita que a minha mente seja uma mente de julgamento, seja uma mente de condenação. Porque da mesma maneira que eu julgo, da mesma maneira que eu condeno as pessoas, a sua palavra diz que eu vou ser condenada. Aqui nesse grupo nós temos irmãs católicas, irmãs evangélicas, não sei se temos irmãs espíritas, ainda não se manifestaram para mim. Mas chegaram assim, eu acredito que todo mundo já fez a oração do Pai Nosso. E é perigosa. Tem dias que quando o pessoal vai orar o Pai Nosso, eu fico calada. Sabe por quê? Porque Deus, ele considera muito aquilo que a gente fala. E no Pai Nosso a gente faz uma sentença de morte seríssima. A gente fala assim, meu Deus, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo as pessoas que me ofenderam. Meu Deus, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo as pessoas que estão me devendo. Querido, se for para Deus hoje perdoar as suas ofensas da mesma maneira que você perdoa as pessoas que te ofenderam,
Isso é um alívio para você ou é um desespero para você? E lembrando, tá, gente, que o principal objetivo do inimigo em manter a nossa mente presa, julgando e condenando as outras pessoas é fazer com que a gente não enxergue aquilo que a gente está errando e não mude o nosso comportamento. Porque quando nós temos a nossa mente renovada através das verdades que Deus diz, ele perde. Então o interesse dele é que você fique com a mente cativa, com a mente presa, olhando, condenando e julgando a vida dos outros, para você não ter tempo de fazer isso na sua própria vida. Porque se você para e você faz, ele perde. E para concluir, as mentes que estão nos estados aprisionados, nós vamos falar sobre a mente passiva. Gente, passividade é o contrário de atividade. A Bíblia diz lá em Oséias 4, no versículo 6, assim: o meu povo está sendo destruído, está sendo massacrado, está sendo deprimido, está sendo arrasado, porque falta o conhecimento. O que você está fazendo agora é uma coisa fantástica. Você está fazendo e está usando a arma que a Bíblia diz em Oséias 4, 6 aqui, que é para que você não seja destruído, para que você não venha se sucumbir, que é buscar o conhecimento. Mas a passividade é o oposto de atividade. É você pegar todo esse alimento que você está recebendo, é você pegar todas essas sementes, porque na verdade o que está acontecendo é que você está recebendo um monte de sementes. E você vai decidir, vai botar na sua bolsinha e decidir se elas vão ser plantadas ou se elas vão ficar ali na bolsinha. Então a passividade é quando você teve acesso a conhecimento, você teve acesso àquilo que pode te libertar, mas você prefere, você decide, você escolhe não ter nenhuma atividade com isso. É como se o espaço da ação ficasse vazio. Mas na nossa vida, tanto na física quanto no espiritual, não existe o lugar vazio. Todo lugar é ocupado por alguma coisa. Esse copo aqui, ó, tá ocupado por água. Se eu jogar água fora, ele vai ficar ocupado por ar, mas ele não fica vazio. Então, se o seu coração não tem conhecimento, ele tá vazio de decisões que você precisa para você tomar para melhorar. Quando ele fica cheio de conhecimento, ele não pode ficar vazio de ações, porque senão tudo que você recebeu é incapaz de te libertar. A Bíblia diz que nós somos libertos pela verdade, que a verdade é essa palavra que a gente está conversando aqui no nosso estudo. Então, querida, para a gente encerrar essa parte das mentes que não estão normais, das mentes que estão sendo atacadas, não admita que a sua mente seja uma mente passiva, que a sua mente seja uma mente que fique obesa de informações, que você receba tudo isso, mas você não consiga executar no seu dia a dia. Eu recebi um testemunho hoje e me alegrou muito. A aluna falou bem assim: eu recebi um ataque do inimigo muito forte na minha vida hoje de manhã. Muito. Mas aí, antes de eu responder, a pessoa que estava sendo usada pelo inimigo para me desanimar, para me jogar lá no chão, eu falei assim: eu vou escutar o meu estudo, porque eu vou colocar agora em prática as ferramentas que eu tenho, as ferramentas que eu aprendi. E ela foi me contando, digitando e mandando áudio e falando para mim: eu fiz assim. Aí eu fiz assim, aí eu declarei assim, aí eu blindei meu coração assim, aí eu não respondi, aí eu não admiti isso, aí não deixei o desânimo isso, aí não sei o que, não sei o que. Ela falou tudo que ela aprendeu, ela conseguiu executar na vida, no dia a dia, tudo que ela aprendeu. Ou seja, não ficou com a mente passiva. Não admita, Deus te escolheu entre uma gama de muitas mulheres para você estar recebendo esse conhecimento, que fala aqui em Oséias 4:6 que o povo está sendo destruído porque não tem conhecimento. Ele escolheu você entre tantas mulheres para receber essas sementes, mas não deixe essas sementes ficarem guardadas. Não deixe que a sua mente fique passiva, que não venha haver uma atividade através disso, porque também é uma fortaleza na mente, as pessoas que recebem, mas não conseguem colocar em prática. Eu declaro sobre a sua vida que você vai conseguir, que você vai se esforçar e você vai disciplinar para colocar todas essas ferramentas contra os ataques do inimigo na sua mente em ação a partir de agora.